No próximo domingo, o pastor Robério inicia uma série de 8 estudos que vão ser gravados e vamos ter os DVDs. E é imperdível, né? Ele já adiantou para mim aí algumas partes do estudo que ele pretende dar. São 8 semanas, vai ser muito tremendo. Então, nós estamos convidando também o pessoal da noite para estar aqui nesse estudo. A igreja, a princípio, ela era uma igreja agrícola. O povo era agrícola. Agora o povo é industrializado, mas antigamente o povo era agrícola. Era composto por fazendeiros. Então, no século XIX, eles estabeleceram que o momento para se aprender a palavra de Deus, que eles batizaram de EBD, Escola Bíblica Dominical, seria logo cedo, no domingo, porque eles levantavam para ordenhar o gado, para lidar com a fazenda, com as galinhas, com as coisas matinais, bem cedo, e aí tinha um break, até mais para frente no horário de almoço. E nesse momento, então, os nossos ancestrais, amém, estabeleceram que esse era o horário de culto, domingo de manhã, bem cedo. E ficou até hoje. Então tem gente que fica saudoso da EBD, né? Um tempo de estudo da palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical. Acontece que no nosso contexto, alguém ordenha vaca aqui? Ninguém? Pois é, se você for tentar, você vai tomar um coice ou uma esguichada. Menos fazer o trabalho direitinho. Né? Agora temos ordenhas mecânicas. Então, também a EBD virou mecânica. Amém? Já não é mais artesanal. E todas as coisas têm evoluído. O nosso tempo de estudo já também não é para nós aqui nos domingos de manhã. Mas tem alguns que são saudosos. A exemplo do pastor Robério. Então ele quer ensinar domingo de manhã. Amém? Para teu benefício. Então depois que você ordenhar as vacas, você por favor venha para cá a cada domingo receber um estudo bíblico, domingo cedo, em nome de Jesus. O jubileu está chegando, amém? As almas voltarão a Cristo, né? Cantaram isso? E quando é que é o jubileu que está chegando? Quando? Quando? O jubileu está chegando e as almas voltarão a Cristo. Eu vou fazer um momento de lembrança aqui com vocês. Tem um irmão nosso que era rabino em Israel nos anos 1200. Né? Século 13, 1200 e pouco. E ele fez uma profecia que se cumpre cabalmente até os nossos dias. Eu não me deixo guiar muito por profecia. As profecias precisam ser checadas, né? Nós precisamos julgar a palavra que é dada. Essa eu ponho todo o meu coração nela. Então, memorizando com vocês aí, relembrando, o rabino Davi Ben Samuel, acho que é o nome dele, Davi Ben Samuel, ele profetizou que Jerusalém iria ser tomada pelo Império Turco-Otomano por 8 jubileus. Estamos de volta no jubileu. O jubileu está chegando, amém? Então, por 8 jubileus,
8 jubileus. Quanto tempo é um jubileu? 50 anos cada jubileu. Na Bíblia, ninguém era dono de nada. Na verdade era dono, mas assim, se eu não conseguisse pagar minhas contas e eu desse as minhas terras em garantia por pagamento das minhas contas e alguém usufruísse das minhas terras por conta de eu não poder quitar minhas dívidas, quando chegava no ano jubileu, todas as dívidas de todo mundo eram perdoadas. E aquele que usufruía das minhas terras tinha que me devolver as minhas terras. E a dívida estava quitada. E eu voltava para as minhas terras. Então não tinha essa coisa de perpetuar a falência, como tem hoje. Faliu, está falido e pronto, não tem mais jeito. Não, antes, até alguns que não tinham mais nada, nem terra, nem nada, eles vendiam os filhos como escravos, ou eles se faziam escravos para trabalhar para alguém por conta da dívida que tinham, mas quando chegava no ano jubileu, tanto os filhos quanto a pessoa eram perdoados de todas as suas dívidas, eles já eram livres outra vez. E os judeus que eram espertos, amém? São negociantes, para acertar com alguém alguma dívida, eles contavam quantos anos faltava até o jubileu. Dependendo de quando vai ser o jubileu, você vai me servir por 5 anos, 10 anos, 7 anos, 40 anos. Estamos longe do jubileu, ainda falta 49 anos, o jubileu acabou de acontecer. Então, a pessoa tinha um tempo muito grande de escravidão e de serviço e etc., e de posse da terra, ou ceder a terra para alguém. Então, isso era levado em conta quando ia ser o jubileu. Por isso eu te pergunto, quando é que vai ser o jubileu? Porque o jubileu está chegando, as almas voltarão a Cristo, e o nosso rabino profetizou que por 8 jubileus, Jerusalém ia ser tomada pelo Império Turco-Otomano e que permaneceria sob aquele império. E ele morreu lá para 1200 e tanto, e nada disso aconteceu, a profecia dele ficou quietinha. E aí, no ano de 1517, o Império Turco-Otomano tomou não só Jerusalém, como um monte da Europa. E reinou de 1517 até 1917. Faça as contas aí, 1517, o Império Turco toma Jerusalém e reina sobre Jerusalém. Eles só foram expulsos pelo general Allenby, dos aliados, os ingleses, em 1917. Primeira Guerra Mundial. Foram expulsos. Então, a profecia do rabino, que o Império Turco reinaria por 8 jubileus, 8 vezes 50, 400. 1517 a 1917, 400. Se cumpriu cabalmente. Segundo ponto dos 3 da profecia dele. Segundo ponto. Depois do 8º jubileu, Jerusalém ia ser uma terra de ninguém. E aí, quando a Inglaterra tomou Jerusalém de volta, eles não tomaram posse de Jerusalém e não ficaram em Jerusalém. Eles simplesmente expulsaram quem estava lá. O Império Turco foi expulso e aquilo virou uma terra de ninguém. Não era de Israel. Israel só voltou a ser nação em 1948 e não era de ninguém. Tinha uma faixa no meio da cidade de Jerusalém que se chamava Terra de Ninguém. Ali não pertencia nem à Jordânia, nem ao Egito, nem à Síria, nem a ninguém. E ali, terra de ninguém, não tinha lei. E todos os que passariam por ali estavam em perigo, porque ali era um foco de assaltos, de ladrões, de bandidos, porque era uma terra de ninguém. Não estavam debaixo de lei de nenhum dos vizinhos. Então, Jerusalém ficou sendo uma terra de ninguém de 1917 até 1948.
1947, quando outra vez nas Nações Unidas se decreta que Jerusalém será entregue. Aí não é isso. Em 1947 se decreta Israel será outra vez uma nação. E Israel é outra vez uma nação, mas Jerusalém não pertencia a Israel, continuava sendo uma terra de ninguém. Jerusalém estava abandonada. Por 8 jubileus, o Império Turco Otomano vai reinar. Até o 9º jubileu, Jerusalém será uma terra de ninguém. 1917 começa o 9º jubileu. Vai até 1967. Ali era o 9º jubileu. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Moshe Dayan, lembram? Tinha um olho tampado, né? Dizem os estudiosos que o Moshe Dayan tinha os 2 olhos. Que o pessoal do serviço secreto israelita, alguns andam com o olho fechado, de propósito, porque quando você passa de um ambiente de claridade externo para um ambiente interno com um breu escuro, você tira o negócio e esse teu olho está acostumado no escuro, ele enxerga tudo, e o outro está acostumado no claro, enxerga tudo. Então, alguns do serviço secreto, do Mossad, andam com o olho tampado para não ser pego de surpresa quando mudar de claridade e ele entrar num lugar onde ninguém enxerga nada. Ele tem um olho de gato. Aleluia. Bom, 1967, Moshe Dayan e o exército de Israel tomam Jerusalém. E agora Jerusalém vai ser anexado. 4 coisas foram anexadas: colinas do Golã, Cisjordânia, colinas do Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e lá sei eu mais o que. São 4. E Jerusalém no pacote. E aí, 1967 termina o 9º jubileu e agora Jerusalém está de volta às mãos de Israel. Terceiro item da profecia do nosso rabino. Até o 10º jubileu, até o 10º jubileu, o Messias, até o 10º jubileu, o Messias estaria reinando em Jerusalém. Amém? Até o 10º jubileu, o Messias estaria reinando em Jerusalém. 1967 mais 50. Quando é que o jubileu está chegando? 2017. As almas voltarão a Cristo, abram-se as portas do céu. 2017. 2017, menos 7 anos de tribulação, a gente tinha que ter ido embora em 2010. Amém? Como nós não fomos, alguns entendem que estamos aqui no meio da tribulação. Já estamos na tribulação. E nós vamos embora médio tribulacionistas. Não 7 anos antes, mas 3 anos e meio antes. Amém? 3 anos e meio antes de 2017 é hoje. Aleluia. Por isso eu comecei o culto dizendo, 2013, o que estamos fazendo aqui, meu Deus do céu? O jubileu está chegando, as almas voltarão a Cristo, aleluia. Vamos! Bora! Se você se encaixa num perfeito lugar no corpo de Cristo e está sendo útil no reino de Deus, prepare as malas, daqui a pouco o piloto sumiu. Área. Se você vem aqui um domingo sim, outro não, ou você vem no culto na Páscoa e no Natal, se prepara, cria umas galinhas, vai para o campo, compra lá uma terra, se ajeita aí porque vai dar problema. Vai dar problema. Então agora encerrei
o momento de recordação, vamos à palavra de Deus para hoje, aleluia. Amém? Eclesiastes. E ela tem tudo a ver com esse momento de recordação, porque a minha ministração de hoje que Deus me deu para fazer é sobre paciência. Paciência, né? Já que em pleno 2013, já passou 2012, né? O calendário maia foi para o espaço. E nós continuamos aqui, aleluia. Paciência, amado, paciência. As coisas vão acontecer. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Diz: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Algumas versões diz: melhor o paciente do que o orgulhoso. Você tem isso, orgulhoso, aí na sua Bíblia? Tem. Arrogante. Ele faz um antônimo aqui. Antônimo, lembra de antônimo? Aleluia. Sinônimo, antônimo, glória a Deus. Entre paciente e orgulhoso, arrogante. Quer dizer, pergunta para o teu vizinho, você é pavio curto? Você é explosivo? Ou você é paciente? Muitos de nós já foram pavio mais curto, né? E agora, depois de se converterem, o pavio está sendo esticado, e tem bastante pavio, e você aguenta firme, está paciência, né? Longânimo, tranquilo, suporta bem, mas nem os santos, diante das situações da vida, são pacientes todo o tempo. Nós vamos ver alguns aqui que perderam a paciência, né? Mas eu oro em nome de Jesus para que você saia daqui hoje muito mais manso, paciente, né? A palavra de Deus diz que Moisés aprendeu a mansidão e se tornou o homem mais manso sobre a face da terra. Como foi que aconteceu isso? Primeiro ele quis resolver no seu braço e bateu num egípcio até matar. Lembram? É para libertar o povo? Então ele bateu num egípcio até matar. Um egípcio que estava batendo num irmão dele, do povo. E aí que ele percebeu que iriam se reunir contra ele e iam matá-lo, deu no pé. E foi para o deserto. Foi lá que ele se encontrou com a sua esposa. Como que chamava a esposa de Moisés? Séfora. Séfora, onde vocês vão comprar cosméticos. Amém? Séfora, em inglês. Zípora, para nós aqui no Brasil. Zípora dá nome a Sephora. Essa loja de cosméticos. É a mulher de Moisés. Devia ser um brinco a moça. E Moisés foi aprender a mansidão. Quanto tempo demorou? 40 aninhos no deserto para ficar mais calmo. Amém? Diga para o seu vizinho aí, 40 aninhos no deserto para você ficar calmo. Aprender a paciência. A paciência, tranquilidade. Ele chegou lá no deserto mais ou menos com uns 40 e saiu de lá mais ou menos com uns 80. Para então, com 80 anos ele já estava com paciência, né? Acho que até os outros é que tinham que ter paciência com ele. Amém? Volta para agora sim, na força do Senhor, nós vamos libertar o povo. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos anciãos. Aleluia. Tem paciência e vão herdar as promessas por causa da sua paciência. Mas antes de seguir com a paciência, eu quero falar de impaciência. Tem aqui uns exemplos terríveis de impaciência. O próprio Moisés, a palavra de Deus diz lá em Números, capítulo 20, versículo 10, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes. Pronto.
está aqui, declarada. Diga para o teu vizinho aí, a boca fala do que está cheio o coração. Diga. Amém? Né? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Né? Moisés fala do que está cheio o seu coração. E ele está aprendendo a mansidão e a paciência diante das situações. Nós, em São Paulo, nós precisamos aprender a paciência. Você tem que dar a vez para o outro entrar com o carro na tua frente, te fechando. Paciência. Segura as pontas. Uma vez, eu estava parado num trânsito completamente, ninguém a parte alguma, todo mundo parado. E chega um cara numa BMW, uma Brasília muito velha, BMW, para entrar aqui na Avenidona. Carros parados na avenida desse lado, carros parados na avenida desse lado, carros parados sem ir ninguém a lugar nenhum, para lá e para cá, ninguém andava. Eu aqui, eu não fechei o cruzamento, cara na BMW, a Brasília muito velha, bicando assim para querer entrar na minha frente. E eu falei, quer saber? Deixa esse cara entrar. E aprendi a mansidão ali. Eu não era manso nessa altura. Eu era mais explosivo. Deixa ele entrar. Foi o Espírito Santo que fez essa obra. E eu deixei ele entrar. Ele entrou. Depois de 5 minutos que estava tudo parado, ele não aguentou ficar ali. E enfiou a Brasília muito velha entre esse pessoal que estava querendo ir e os que estavam estacionados, que tinha um espaço desse tamanho ali, que passava uma pessoa ou duas. E ele foi abrindo o caminho, jogando todo mundo para os lados com a Brasília muito velha dele. Explodiu um monte de carros, jogou para os lados e atropelou uma senhora. E aí ele chegou num carro que era muito pesado e ele travou ali, não ia mais a parte alguma. E ele não foi linchado, porque ele estava espremido dentro da Brasília e preso dentro da ferragem, e ninguém conseguia acessar ele, senão ele tinha sido linchado. Ele teve aquele momento dele de impaciência, né? E saiu no braço. O Senhor nos admoesta que esse é um caminho de morte e não de vida, né? Você tem que ter tranquilidade, paz, paciência. Em São Paulo, se você for impaciente, você é capaz de tomar um tiro, só porque é impaciente. Naamã também foi dos que se mostraram impacientes diante das circunstâncias. 2 Reis 5:11 diz: Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Olha só. Naamã, que era chefe dos exércitos da Assíria, estava leproso, ia morrer, ouviu dizer que o homem de Deus em Israel podia curá-lo. Ele vai e se apresenta ao homem de Deus. E o homem de Deus diz para ele: você vai tomar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mergulha nas águas do Rio Jordão que você vai sair de lá bonitão. Na verdade, nem foi assim. O homem de Deus falou para o seu office boy: vai lá e diz para ele que ele tem que ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? E o menino do homem de Deus foi
E o Naamã se sentiu indignado. Mas o cara nem vem falar comigo. Eu achei, o Naamã está dizendo, eu achei que ele ia ficar em pé, pôr-se em pé, invocar o nome do Senhor, pôr a mão sobre a minha lepra, né, e curar. Agora ele me manda o boy dizer que eu tenho que tomar 7 banhos no Rio Jordão. Em vez de paciência, por causa do seu orgulho, ele era general do exército da Síria, ficou indignado. E não ia. Falou, eu tenho rios muito melhores lá na minha terra, que eu vou ter que ficar tomando banho no Rio Jordão. E não ia. E aí, os seus soldados disseram, chefe, se ele tivesse te pedido um negócio difícil, né? Se ele tivesse te pedido, por exemplo, para você entender as mulheres, alguma coisa que é quase impossível, amém? Mas não, ele está te pedindo só para você ir tomar 7 banhinhos. É fácil. Se o menino tivesse dito, olha, você tem que compreender as mulheres, ele ia falar, não, é melhor ficar leproso, não vai dar. Não tem jeito. Fica sossegado. Oh, glória. Que vocês são a maioria da minha audiência. Deus abençoe vocês. Eu entendo vocês, viu? Eu entendo. Ai, ai, ai. Mas não. Ele ficou indignado. E os seus é que fizeram a cabeça dele lá, dizendo, não, vai lá, toma 7 banhos que te custa. Pô, não tem nada de difícil nisso, que pode acontecer de mal, né? O não você já tem, você pode sair de lá com o sim e ficar curado. Pois não é? Foi lá, tomou 7 banhinhos, uma boa, ficou curado. Aleluia. Paciência. Às vezes não é do jeito que a gente quer. O orgulhoso, o arrogante, como tem algumas versões, ele quer do jeito dele. Moisés quis do jeito dele, Naamã queria do jeito dele. Ele é orgulhoso. Eu tenho um jeito que é o melhor que pode ser. O meu jeito é o melhor. É o arrogante, é o orgulhoso. Mas, ao contrário disso, é o quê? Paciência. Não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que eu planejei. Não é. É de outro jeito. E às vezes a gente declara, Deus escreve reto por linhas tortas. Por quê? Porque você não entende o jeito de Deus. Você gostaria que Deus raciocinasse como você, que seria muito mais perfeito. Mas Ele não raciocina. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos, e os nossos são mais baixos. E você olha e diz, eu não te entendo. Né? E perde a paciência com Deus. Muita gente perde a paciência com Deus. Mas o jubileu está chegando e as almas voltarão a Cristo. Isso é 2017, mas não é hora de perder a paciência com Deus. Né? Agora é a hora que eu tenho que chegar aqui e pregar para você, calma. Calma, estamos com a barriga na fita. Vai chegar. Barriga na fita é para corredor, que chega, rompe a fita. Aleluia. Jonas, impaciente, terrivelmente impaciente. Jonas, capítulo 4, versículo 8. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Quer dizer, Jonas era impaciente, tanto com o pé de abóbora, quanto com o povo em Nínive. E Deus queria vida, e ele fica impaciente, e achou que era melhor morrer, e retruca com Deus. Paciência só nos traz problemas. Impaciência só nos traz problemas. A paciência nos traz conquistas.
Em Mateus 15, 23, a gente lê: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Quem é essa aí? Mateus 15, versículo 23. É a mulher cananeia, que Jesus chama de cachorrinho. A gente não entende por que ele foi chamar a mulher de cachorrinho, né? Você entende? Se você não entende, vai entender hoje, em nome de Jesus. Porque ela chega toda solícita, né? Filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E aí, Jesus não responde nada para ela. Não lhe dirigiu palavra, diz o texto. E ela vem clamando atrás dele o tempo todo. Sabe por que Jesus não lhe dirigiu palavra? Porque só só os judeus, nem era todo o povo de Israel, era só os judeus, é que poderiam chamar um outro judeu de filho de Davi. O cego Bartimeu era um judeu, filho de Davi. E no caminho, Jesus passa e o cego Bartimeu está lá no caminho e chama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imediatamente Jesus responde para Bartimeu e ele é curado. A mulher faz a mesma coisa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está muito doente, enferma, endemoniada. E ele não lhe dá a palavra, não lhe responde palavra. A mulher fica falando sozinha. Por quê? Porque ela era cananeia. Mas os cananeus se vestiam igualzinho aos judeus e falavam aramaico. E ela sai atrás de Jesus, chamando ele de filho de Davi, se fazendo passar por uma judia que teria acesso a Jesus. E ele diz: nada. Aí, quando ela se humilha, e depois no final do texto ela passa a chamá-lo de Senhor, Kurios, Senhor, aí Jesus muda, porque não é bom tirar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz: não, mas até os cachorrinhos comem. Cheia de paciência. Cheia de paciência. Quando você vai no laboratório ou no hospital, apresenta o teu cartão do teu plano de saúde e demora pra caramba para aprovarem, seja lá o que for. Você tomar uma injeção ou para você comprar um negócio, demora. Você já não fica roxo da vontade de mandar o plano de saúde para aquele lugar? Dá vontade de perder a paciência e eu estou nos meus direitos. Pois é, a paciência que Deus tem proposto para mim e para você é você, dentro dos teus direitos, não reclamar de nada, nem que te arranquem a roupa. E aqui a mulher foi paciente. Um orgulhoso teria dito: ele me chamou de cachorro, eu não quero esse Deus. Como me chamou de cachorro? Não quero esse Deus, vou servir outro Deus. Mas a mulher sabia que ela só poderia ter auxílio, o milagre dela em Jesus, não tinha outro jeito. Ninguém mais fazia nada a vida inteira pela filha dela doente, morrendo. Então ela foi paciente. E aí falou: mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu dono. Senhor, socorre-me. Aí ele: vai, tua filha está boa. Tua fé te salvou. Paciência. Lucas 9:51 diz assim: ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, Jesus ia subir ao céu, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Samaritano não tinha paciência com judeu. E Jesus anuncia que estava a caminho de Jerusalém. Os samaritanos não quiseram hospedá-los no meio da viagem. Versículo 54. Estamos em Lucas 9. Versículo 54. Vendo isto os discípulos, Tiago e João, olha para mim. Todos sabem que João era um cara espiritual, amém? Era ou não era? Dos quatro, ele era o que discernia as coisas no espírito. Ele via Jesus, é o Senhor. Todo mundo apavorado que era um fantasma. Não, é o Senhor. Ele é que tinha revelação. Ele escreveu o Apocalipse. Era um cara que andava no espírito. Está ele aqui, Tiago e João. Disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os samaritanos. Como Elias também fez. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês são do espírito da paciência e não do orgulho e da arrogância. Amém? Amém? Vocês são do espírito da paciência. Diga para o teu vizinho: você tem que suportar tudo e dar graças a Deus. Tudo quer dizer tudo. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E eles foram para outra aldeia. Jesus é o Filho de Deus, tem a glória, os exércitos, as hostes celestiais ao seu comando. E ele chega numa aldeia de samaritanos, não é recebido. E os discípulos dizem: vamos mandar descer fogo do céu aqui, queimar a aldeia toda. E ele diz: não, nós vamos mandar até a próxima aldeia. E em Lucas mesmo, no capítulo 10, aí à frente, versículo 38, diz assim: ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória. Pergunta para o teu vizinho: você corre muito? Mora em São Paulo? Corre. Quando te pergunto como vai, você fala: correndo. E aí, como vai? Ah, uma correria. Né? Matando o leão de hoje. Né? Estamos correndo muito. Que bom. Correndo é bom. Trabalhar é bom. Trabalhar, amado, é bom quando você não sua. E você come do pão. É bênção. Trabalho honrado, tranquilo, e come do pão. Trabalho com suor do rosto é maldição. Quer dizer, você trabalhar tranquilo e fazer jus ao teu ganho, honrado, sossegado, é bênção de Deus. Trabalho é bênção. Mas aí teve um tempo em que a terra foi amaldiçoada por causa da transgressão do homem. E aí Deus diz: a terra agora é maldita e ela não vai dar mais a sua força. Não adianta, agora você não vai só esticar a mão, tomar do fruto das árvores e comer. A terra não dará mais a sua força, ela vai produzir mato e espinhos. E você, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Isso aí é maldição. E muitos vivem debaixo dessa maldição. Mas Jesus veio para se fazer maldito no nosso lugar, e foi lá e foi pendurado no madeiro, e se fez maldição no nosso lugar. E aí já não precisamos correria e suor para comer do nosso pão. Deus
dá aos seus amados enquanto dormem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá o sono, o Senhor dá enquanto dormem. Quer dizer, é para você trabalhar pouco. Que pregação é essa, pastor? É para trabalhar na medida, para honra, para ter descanso. Inútil é. Sabe o que um pai ganha quando ele sai de casa de manhã antes de todo mundo acordar e volta para casa depois que todo mundo já está dormindo e tem 3 empregos para poder sustentar tudo que a família precisa? O iPad, o iPhone, o iPod, o i que o parta. Sabe o que o pai ganha? Sabe o que é rendimento? Porque a palavra de Deus a palavra de Deus diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Inútil. Mas tem pai que não é pai. Ele sai, está todo mundo dormindo, e ele volta, todo mundo já foi dormir. Ele não é pai, ele é um estranho. Sabe o que é que os filhos vão fazer com todo o ganho de um pai que eles não conhecem? Eles vão cheirar aquilo e vão para Cracolândia. Por isso é inútil você, em vez de ser um pai, como Deus quer que você seja, levantar de madrugada e repousar à tarde. É inútil. Todo ganho, teu filho vai cheirar, porque não tem pai. Vai cheirar porque não tem pai. Deus dá aos seus amados o sono. Paciência. Paciência. E a Marta, ela estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, como todas as mulheres, amém? Ela falava no telefone, fritava um ovo e gritava com a criança que estava não sei aonde. Vocês já viram mulher, né? Sabe como é que é? Ou não? Conversa 3 conversas e sabe o que está falando no apartamento de baixo, lá não sei como. Incrível, o negócio é maluco. Conversa com 3 caras ao mesmo tempo, sabe o que está falando lá na outra rodinha, que está a quilômetros de distância, e tem uma frigideira apoiada aqui num pé, e com a mamadeira na boca da criança no outro, e telefone celular. Não dá. Essa é a Marta. Marta, Marta, você está toda enrolada. Deus está falando aqui: Marta, você está ansiosa, perturbada, com muitas coisas. Só tem uma necessária. E a tua irmã acertou. E agora você quer que eu diga para ela trocar de lugar contigo? Ô Senhor. Gente, o tempo correu. Falta 2 folhas ainda. Paciência, gente. Mas fala a verdade, quando eu prego o tempo passa rápido, não passa? Amém. Mas antigamente, quando eu pregava, o tempo não passava. Era chato. Agora mudei. Sou um pouquinho mais alegrinho. Conto umas coisas e vamos pregar. A turma tem mais paciência comigo. Eu sou mais paciente também. Eu sou mais paciente, gente. Eu sou mais paciente. Eu contei outro dia aqui, vou te contar outra vez. Tinha lá um teatrinho de fantoche na Comunhão Cristã, lá na frente, e uma criancinha que não tinha eira nem beira, solta lá dentro, um pirralhinho pequenininho assim, que fazia o que queria, não tinha limites, ir para lá e para cá, e puxando a cortina do teatrinho de fantoche. E cadê o pai desse cara? E eu estava nervoso já na primeira fila, faz 20 anos, viu? Kiara estava lá. Chegou uma hora que queria desmontar tudo, e o coitado que estava lá atrás tentando os bonecos lá e não sei o que, já estava desesperado com aquela criancinha ali na frente. Todo mundo sentado, assistindo bacana, e o menininho, o pai e a mãe,
olhando os pecados deles naquelas duas perninhas e não faziam nada. Aí chegou uma hora que eu catei o cara pelo macacão, ele estava de macacão assim, e falei, de quem é essa coisa? Perdi a família toda. Todo mundo embora, nunca mais volta. Moisés. Aprendi a mansidão em 20 anos, eu até que fui rápido. Aleluia. Moral da história, quando você vê os teus pecados andando em duas perninhas aqui dentro, você, por favor, tome uma atitude. Não é? Não deixa a criancinha lá chacoalhando o teclado lá, custa R$6.000 esse teclado. Alô? Eu fico olhando o teclado e falo, Senhor, o teclado, eu trouxe no avião, pelo amor de Deus. Glória. Lucas 21:13, estou acabando. Não, pula, vamos para Romanos 12. Pronto, encerro com Romanos 12. Romanos 12:11 diz assim. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, glória a Deus. Não vejo a hora de ir embora daqui e me desculpar com um monte de gente. Eu não vejo a hora de ir embora daqui e me desculpar com um monte de gente que eu chutei a canela. Por quê? Porque chutou a minha primeiro. Eu fui lá e é olho por olho e dente por dente. Com aquelas minhas coisas é tudo ali, ó, na ponta do lápis. O que é meu, o que é teu, é teu. Não é nada disso que Jesus ensinou a gente. Não é nada disso. É para quando você ser roubado e o cara te pedir a capa, você dá também a túnica. Falou, leva isso aqui também, tó. Aí você vai receber 2 capas e 2 túnicas novas. Tem que ser assim com Deus, né? Desde que você ande... Desde que você venha na igreja mais do que domingo, amém? Aí você está aqui trabalhando, servindo o Senhor, tem um lugar perfeito de encaixe, está inteirado do que é tua responsabilidade no reino, o Senhor te usa com poder, você é bênção na vida de outros. Oh glória, se te levar 1, você vai ganhar 2, tranquilo. É só servir o Senhor. E muitas vezes nós temos que engolir o sapo. Pergunta para o seu vizinho, você já engoliu algum sapo? Pagou o pato? E aqui vai algo muito importante. Nós temos que ser pacientes, amém? Paciência. A paciência, ela extrapola, ela vai além. Não pense que paciência é aquela coisa assim, limitadinha,
que você fala, bom, vai, vou aguentar mais 5 minutos. E vou ser paciente. Não, você vai. Então, engolir sapo, pura e simplesmente engolir sapo, o cara te faz um mal. E você pega e engole. Sou paciente, engoli. Pronto, me fez um mal e eu fiquei com o sapo lá dentro, engolido. Sabe o que isso dá? O que isso provoca na gente? Isso provoca tumor. Você ficar com um sapo dentro de você, provoca tumores, cânceres, se apodrece por dentro, se amargura, você fica com um sapo dentro de você, você engole o sapo e fica verde. Não desce. Não fomos projetados para comer sapo. Quando te fazem um mal e você engole o sapo e fica com ele lá dentro, rumina e volta na boca, e você engole outra vez e ele não vai nem fica, te adoece. Então qual é a solução? Qual é a saúde nisso? E continuar sendo paciente. É você vencer o mal com um bem. É você pagar o mal que te fazem com um bem. Então não é você receber um mal e se calar, e ficar lá e engolir o sapo. Sou cristão agora, né? Agora vou orar por ele, é meu inimigo. Olha o que ele me fez. Então, ora por ele, abençoa o cara e pronto. Não. Isso te tira o sono e você fica remoendo lá dentro aquele mal que o cara te fez o tempo todo. Puxa vida, o cara me fez esse mal. Caramba, hein? Eu devia ter dado uma pancada nele. Eu devia ter pegado um pé de cabra e descido na cabeça logo. Que coisa, que horror. Como é que pode? Eu não fiz nada para ele, como é que ele me faz isso? E as pessoas engolem o sapo e ficam com ele às noites. Você, o sapo e o travesseiro, os três ali amafanhados, ruminando a noite toda. Não fique com esse sapo. Você deve pagar o mal com um bem. Então, o cara te fez um mal, você vai lá e faz um bem para ele. Olha, querido, você me fez isso, eu estou aqui para te fazer isso aqui, por você. E qual é o bem? Cada situação tem um bem diferente. Não é? A palavra de Deus diz que se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Quer dizer, o cara está te fazendo um mal. Ele te obriga a alguma coisa que você não quer. Ele te toma alguma coisa que é tua e você não quer entregar. Deus está te dizendo a resposta para isso. Você vai e faz mais do que Ele está te exigindo. Você vai além. Você vai e vai. Não tem limite. Quantas vezes tem que perdoar o irmão? 70 vezes 7. Não tem limite. Todas elas. E você vai e paga com um bem. Não se deixa vencer do mal, mas paga com um bem. Paciência. Aí, quando você paga com um bem, pode ser que caia a ficha dessa pessoa, porque você colocou uma brasa viva na cabeça dela. Diz a palavra, amontoou uma brasa, e a brasa fica lá, em vez de você ficar com o sapo ruminando no travesseiro, você agora colocou uma brasa viva na cabeça do outro, e o outro fica, meu Deus, eu tentei aniquilar com a vida do cara, ele vem e me faz essa bondade, essa maravilha, me ajudou muito. Torra a cabeça dele. E ele pode decidir se emendar e fazer um bem agora para você também. E você ganhou um amigo. Ou ele pode falar, aquela primeira dose não deu, né? Eu vou dar uma mais forte ainda e dessa vez eu acabo com ele. E aí ele vem e te faz um outro mal, maior ainda. E aí o que você tem que fazer? Você vai ter que inventar um bem maior ainda. Maior ainda, maior ainda. Paciência. Aí você vai e faz um bem maior ainda. E aí o que acontece? Não é uma brasa viva, é uma churrasqueira na cabeça do cara. Nada como uma churrasqueira na cabeça para o cara ficar bom. Fica bom. E agora nós vamos participar da ceia. Amém? E na ceia, nós somos tudo amigo. Aleluia. Nós vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, em comunhão com o Senhor.
Nós somos tudo amigo. Amém. E se você perdeu a paciência com alguém aqui dentro, antes de tomar do pão e do cálice, vá lá e diga: olha, estou com uma brasa aqui na minha cabeça, perdi a paciência com você, estou aqui para dizer que eu quero mudar. Ó, está aqui tua brasa de novo, não aguento mais ficar com essa brasa aqui na minha cabeça, toma que é tua, me perdoa, quero te fazer um bem, te quero bem, e pronto. E aí a gente participa juntos. Faça isso em nome de Jesus, porque se você não fizer, a brasa vai continuar na tua cabeça. E não é assim que se participa da ceia. A gente participa da ceia, todo mundo digno